Bom sábado aos queridos amigos e irmãos. Hoje é um dia especial. E eu quero aqui dar as boas-vindas a quem está nos visitando, quer seja no nosso espaço físico, ou então nos acompanhando através das redes sociais, do Facebook, do YouTube. Que Deus abençoe você onde quer que você esteja e que Ele coloque a mão sobre sua família. Eu quero repartir com vocês nesta manhã um trecho da Palavra de Deus. Como vocês sabem, hoje nós comemoramos Sábado da Educação Adventista. E para mim é um momento especial, porque isto está totalmente relacionado à minha vocação, está totalmente relacionado à minha profissão, eu como diretor de escola adventista, mas está diretamente relacionado também com a minha história. Eu sou fruto da educação adventista. Então tudo que eu disser, certamente é algo que eu vivo, que eu vivi e certamente ainda viverei em minha vida. E eu espero que cada um de vocês também, porque quando falamos sobre educação adventista, nós não estamos falando apenas sobre o que acontece dentro dos 4 muros da construção física da escola. A influência se estende para muito além. Antes de abrirmos a palavra de Deus, como é de nosso costume, eu peço que você feche os seus olhos, vamos buscar a Deus em oração e pedir orientação. Senhor Pai de amor e misericórdia, obrigado porque estamos mais uma vez aqui em Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de estudar a Tua palavra, de abrir, Senhor, de compartilhar as histórias e de aprender com elas. É o Teu plano, Senhor, que nós aqui nesta terra sempre estejamos aprendendo de Ti, o que faz do Senhor o nosso maior professor. Abençoa cada um de nós nesta manhã. Cuida de nós, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Era uma vez uma escola modelo. Eu vou contar para vocês de uma escola modelo. Quando a gente fala modelo, imaginamos algo ideal, não é verdade? Nessa escola modelo, pense bem, vá fazendo aí as conexões na sua cabeça. Nessa escola modelo, orava-se, falava-se com Deus com frequência. Nessa escola modelo, nessa escola ideal, as disciplinas eram abordadas sobre a perspectiva da existência de um Deus Criador, que fez todas as coisas e está no controle de tudo. Nesta escola ideal, os alunos eram ensinados a ter uma alimentação, uma vida equilibrada. Era um ambiente extremamente pacífico, fraternal, e todos os dias os alunos ouviam de Jesus. O plano desta escola era educar para a eternidade, por toda a eternidade. E esta escola era dirigida e planejada pelo próprio Deus. Você se lembra de alguma escola assim? Eu estou falando do Éden. Mas olha só que interessante, nós podemos aplicar inúmeras dessas características a um lugar que existe, apesar de falho, mas hoje tenta aplicar esses princípios. Quando eu falo do Éden, eu falo de um plano perfeito. Quando Deus planejou a humanidade e bolou um lugar perfeito, o Éden, Deus havia instituído ali um lugar, uma escola, onde esse primeiro casal haveria de aprender a partir do próprio Deus a ter uma vida plena, perfeita, cheia de alegria, sem nenhuma mazela, sem dor, sem sofrimento. Nós sabemos o que aconteceu, infelizmente. E quando entra o pecado no mundo e destrói o plano original de Deus, então a humanidade fica se debatendo como um bebê sozinho, em meio à lama. Jamais pode se livrar da sujeira por si mesmo. Então entra o plano divino, o plano da restauração. E quando nós falamos sobre restauração, estamos falando sobre voltar, mesmo que lentamente, num processo doloroso
e trabalhoso àquilo que originalmente Deus havia planejado para nós. E faz pouco mais de 6.000 anos que estamos neste processo. Mas existem ferramentas, existem ambientes, existem pessoas, existe um plano especial para auxiliar a humanidade neste processo. Quem planejou foi o próprio Deus. E sem Ele, nenhum outro plano pode dar certo, não é verdade? E dentro deste plano, para sermos restabelecidos ao estado original, está a educação adequada. No mundo perfeito, nós teríamos memória perfeita, inteligência absoluta, nós teríamos vida eterna, saúde plena e paz. Mas aqui no mundo, depois do pecado, infelizmente, nós temos o inverso de tudo isso. Ao invés de memória, nós temos que estudar. E estudar e estudar. E nós que trabalhamos com escola sabemos quantas vezes temos que falar a mesma coisa para uma criança, para uma turma, porque faz parte da natureza humana caída hoje, esquecer. Ao invés de inteligência e de vida perfeita em sociedade, temos competição, temos violência. Ao invés de vida eterna e saúde plena, temos que ter hoje a medicina e hospitais. Ao invés de termos paz, nós temos que ter polícia. A maioria das nossas ocupações, aliás, eu estava pensando sobre isso. A maioria dos nossos empregos hoje, as nossas ocupações, das nossas atividades, elas foram desenvolvidas para remediar os problemas advindos do pecado. Pensem bem. Alguém que trabalha com o ensino, como é o meu caso, de algumas pessoas aqui que compartilham comigo também a profissão de professor, do ensino, da fotografia, por exemplo, é para remediar um problema da memória. Se você não estuda, se você não vê uma foto, se você não assiste um vídeo, você não se lembra mais. Percebeu isso? E eu estava comentando agora há pouco com o Walter, falando sobre a minha filha, está com 3 meses, e falando, olha, já está fazendo gracinha. Ele falou, nossa, essas coisas tão gostosas, mas passam rápido e a gente esquece, né? E é verdade, né? A gente esquece. Tem que ter foto, tem que ter filmagem, senão passa. Olha só, coisas que são importantes para nós, nós queremos gravar, queremos manter aquilo na memória, mas elas passam, porque o pecado estragou aquilo que Deus planejou originalmente. Uma memória perfeita. Um médico, a profissão do médico hoje existe para restabelecer o que foi perdido com o pecado. A saúde perfeita. Um policial existe hoje para manter a paz, algo que perdemos no momento em que os nossos primeiros pais colheram o fruto daquela árvore. Uma costureira, por exemplo, olha só, olha que importante a profissão da costureira. Que dignidade nos traz vestir roupas, não é verdade? E nós temos que vestir roupas, sabe por quê? Porque nós perdemos o manto de luz que nós tínhamos. Vocês já pensaram? Alguém eternamente jovem, saúde perfeita, vestido um manto de luz, refletindo a imagem do Criador. Olha que beleza que deveria ser isso. Perdemos, infelizmente. Mas há um lugar cuja proposta é restaurar o plano de Deus para o ser humano. E este lugar, além, obviamente, do contato que temos diretamente com a palavra de Deus aqui, na igreja ou na família, conforme ao plano de Deus, também é na escola direcionada pela palavra de Deus. Quando é que se iniciou esta educação diferenciada? Quando é que foi fundada a primeira escola adventista? Aí algumas pessoas vão retornar aos livros de história e vão encontrar ali nos anos 1800, nos Estados Unidos, e algumas instruções especiais que recebemos por iluminação divina, através da serva do Senhor, Ellen G. White. Concordo com você. Mas eu creio que nós podemos retornar essa linha do tempo muito mais. Podemos voltá-la para trás bem mais. E eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus no 2º livro dos Reis, no capítulo 6. Abram a palavra de Deus comigo. Vamos ler um pequeno trecho. 2º livro dos Reis, no capítulo 6.
Marquem ali a Bíblia de vocês. Coloquem aquela fitinha vermelha ali, ou então um papel. E folheie comigo ali algumas páginas apenas para trás. Você vai ver ali no capítulo 5, o título dele, A Cura da Lepra de Naamã, e você conhece a história. E a história começa com este oficial, doente, recebendo a informação de uma menina. E essa menina não era uma menina qualquer. Ela tinha aprendido num lugar diferenciado. E aqui eu chamo a sua atenção para a importância de uma educação pautada nos valores divinos. Mesmo em dificuldade, essa menina testemunhou do amor de Deus e levou uma pessoa a crer no Deus Altíssimo. Volte um pouquinho mais comigo ali. Capítulo 4, observe ali o título, O Milagre do Azeite. E diz ali que certo dia a mulher de um dos discípulos, ou seja, de um dos alunos do profeta, foi falar com Eliseu, porque ele estava com um problema. O marido havia falecido e agora ela estava devendo dinheiro e foi realizado um milagre na vida desta família. Então vocês percebam que no começo do segundo livro dos Reis, logo nos primeiros capítulos, aqui são narradas algumas histórias paralelas de pessoas que participavam, de uma certa forma, de uma educação diferenciada. Algo que Deus havia planejado. E que, apesar da vida sofrida de pecador, que todos nós temos aqui neste mundo, estas pessoas, de certa forma, impactaram a sociedade onde viviam. Aquela mulher do milagre do azeite, ela foi pedir ajuda para o profeta. Vocês se lembram da história. Ele falou, olha, pega quantas vasilhas você tiver. E o milagre da multiplicação do azeite de oliva ecoou por toda aquela vizinhança. A menina israelita que orientou Naamã a procurar o profeta impactou a vida de um grande e importante militar de outro país. Mas vamos voltar para o capítulo 6 que eu pedi para que vocês marcassem. E eu quero ler com vocês este trechinho especial. Conta também de um milagre. Pode parecer um milagre pequeno, mas vamos tirar inúmeras lições a partir dele. Acompanhem comigo a leitura a partir do verso 1. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, e quando eu falo discípulos, desculpa abrir mais um parênteses. Discípulo é aluno, aquele que aprende de. E sim, foi instituída uma escola cujos professores eram profetas. E nem todo profeta é aquele que prediz o futuro, tá, gente? Profetizar significa ensinar, orientar de acordo com a vontade de Deus. Então, se alguém está orientando, ensinando, admoestando, clamando e chamando, essa pessoa está profetizando. Então, vamos lá, vamos continuar. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu respondeu, podem ir. Então um deles perguntou, profeta, você não gostaria de ir conosco? Sim, ele respondeu, e foi com eles. E chegaram até o Jordão e lá começaram a derrubar algumas árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, a parte de ferro do machado escapou e caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, este machado era emprestado. O homem de Deus perguntou, aonde foi que o machado caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um pequeno galho e jogou na água no local. E fez com que o ferro flutuasse. E disse, pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Eu gosto deste trecho, porque ele desafia a nossa imaginação. Conforme eu fui lendo, você foi montando na sua cabeça a cena. Eu gosto de fazer isso, de imaginar. Nós não sabemos como foi realmente, né? Mas cada um de nós tem uma imagem do que é um machado, da barranca do Jordão, como estavam as árvores no momento que estavam cortando ali, trabalhando. Como foi o movimento de jogar o galho, o machado flutuando. É interessante porque nós vamos montando isso na nossa cabeça. E eu fico pensando, se isso nos causa espanto hoje,
Imagina na cabeça daqueles jovens, naquele momento. Engraçado é que ninguém saiu correndo, gritando, é bruxaria, né? Não. Porque eles sabiam o poder de quem estava atuando naquele momento. Porque eram alunos da escola correta. Porque eles eram instruídos por bons professores. Não havia crendice, não havia superstição. Eu vou transportar essa história para os tempos atuais. Imagina você que este episódio, algo semelhante, acontecesse nos dias de hoje numa escola secular. Numa escola onde não se pregam os valores divinos. Alunos e pais descontentes fariam um abaixo-assinado ou um protesto, fazendo um barulho tremendo e chamando a mídia, porque os alunos estavam sem espaço para estudar. Ao invés de reformar e reconstruir, os alunos depredariam a escola, pichariam as suas paredes e tacariam pedras nas janelas. A liderança seria fortemente criticada e imagens ridicularizando essas pessoas seriam postadas nas redes sociais. Existiria divisão de partidos políticos, pessoas defendendo diferentes soluções para o problema e ninguém entraria em acordo. Existiria a compra superfaturada de machados. Ocorreria também um desmatamento desenfreado às bordas do rio, a poluição das águas, e cada pessoa envolvida no processo jogaria a culpa na outra. E no final das contas, quando um machado caísse na água, haveria uma explicação pessimista, baseada numa ciência cega, dizendo, esse machado já era. É melhor pegar outro. Jamais o ferro pode flutuar na água. Afinal de contas, como diz a lei da física, assim, assim, assim. Não me entendam mal, irmãos, eu não estou dizendo que a ciência é algo que não deva ser estudada. Mas eu estou dizendo para vocês que quem tem a visão adequada de um Deus Todo-Poderoso não se atém apenas às leis da ciência. Interessante porque no episódio do machado, se nós formos trabalhá-lo verso a verso, nós vamos tirar de cada um deles uma lição poderosa para nós. No primeiro verso, os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, como você está vendo, Senhor, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Ou seja, aqui existe uma postura de humildade. Não houve uma reclamação, apenas a exposição do problema. E eu pergunto para vocês, quantos de nós, quando estamos passando por alguma dificuldade, temos esta postura? No segundo verso, acompanhem comigo. Vamos até o rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar para reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então ali no segundo verso existe a sugestão. As pessoas envolvidas nessa situação pensaram previamente em uma solução. E quando foram conversar com o profeta, já apresentaram ali a solução. Mesmo que não fosse, quem sabe, a mais adequada, pelo menos a gente vê que eles estavam pensando sobre isso. Estavam raciocinando como que a gente pode resolver esse problema. Terceiro verso. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Nós vemos aqui uma lição de companheirismo. Eles, os alunos, gostavam do profeta e queriam a presença dele. Reconheciam que o profeta era um bom líder, era alguém que falava de acordo com a vontade de Deus. E queriam que ele estivesse junto, que ele supervisionasse, que ele desse ideias, que ele acompanhasse o processo. Mais uma vez eu vou repetir a pergunta, e eu estou fazendo essa pergunta para mim mesmo. Nós faríamos a mesma coisa? Quarto verso. E foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Proatividade. Os alunos trabalharam para um bem comum. Eles meteram a mão na massa. Próximo verso, verso 5. Quando um deles estava cortando o tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, ah, meu senhor, ele era emprestado. Aqui nós vemos responsabilidade. Apesar de acontecer um acidente, essa pessoa teve pesar imediato.
Ficou preocupada, porque ela reconhecia que se ela emprestou, ela tinha que devolver pelo menos do mesmo jeito com que pegou. Aliás, isso falta para a gente, né? A gente empresta as coisas de alguém, temos que tomar cuidado. Entregar pelo menos do mesmo jeito que pegamos. Verso 6, olha só que interessante. O homem de Deus perguntou, onde caiu? E quando o homem mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. Isso mostra a fé do professor. Se você está ensinando alguém sobre Deus, mostre fé primeiro. Não exija fé primeiro. Você tem que demonstrar fé. E a pessoa vai aprender a partir da sua fé. E o aluno, e quando eu disse pegue, o homem esticou o braço e pegou, ele mostrou fé também porque ele agiu. E quando Deus quer mostrar um sinal, fazer um milagre na vida de cada um de nós, é necessário também que a gente tome partido. É preciso agir. A gente canta aquela música, né? Que para atravessar o mar é preciso colocar os pés na água. Você tem que fazer a sua parte também. O plano de Deus é que o homem se restabeleça de forma física, mental e espiritual, de forma completa, como se fosse um tripé. Se falta algum destes aí, o processo é incompleto. E para isso é necessário, desde a mais tenra idade, que as crianças sejam cercadas por influências positivas, no lar, na igreja e na escola. Vocês perceberam que existe uma equivalência muito grande aqui? Também são 3 elementos de fundamental importância. Você não pode ensinar todos os valores importantes para uma vida eterna se você omitir um destes aqui. Quando estou falando igreja, não estou falando só espaço físico, tá? Eu estou falando também um conjunto de crenças baseadas na palavra de Deus, especialmente. Vamos abrir mais um trechinho da nossa palavra de Deus. Vamos para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 11. Esse verso é muito conhecido e é muito forte. Eu creio que Deus não deixou isso apenas para o povo de Israel, mas estes conselhos ecoam até os nossos dias. Deuteronômio capítulo 11, nós vamos ler do verso 18 ao verso 20. Diz assim a minha tradução: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e que estejam fixadas na sua testa. Ensine essas palavras aos seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa ou quando estiverem andando pelo caminho, enquanto se deitarem e quando se levantarem. E escrevam-nas nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. E o conselho continua. Se a educação nos caminhos de Deus fosse algo pontual para que a criança tivesse apenas na escolinha, do rol do berço, dos primários, juvenis, etc, etc, etc. Deus ia dizer, olha, uma vez por semana fale sobre isso e tal, tal, tal. Mas Deus foi claro, Ele falou, faça isso o tempo inteiro. Que isso seja rotina para vocês. Agora eu pergunto, quantos de vocês aqui trabalham meio período ou um período inteiro? E têm filhos? Vocês conseguem ficar com os filhos de vocês o tempo inteiro? Tem como? Não. Não dá. Então, pelo menos, é necessário que essa criança fique num lugar onde ela escute um mesmo discurso que o seu em casa, alinhado nos mesmos valores eternos. Eu trouxe aqui um pensamento do livro Fundamentos da Educação Cristã, página 95. Quero repartir com vocês antes de finalizarmos a nossa mensagem. Diz assim, como os nossos jovens podem ser protegidos contra influências contaminadoras? Deve haver escolas estabelecidas sobre os princípios da palavra de Deus e governadas estritamente pelos seus preceitos. Deve haver outro espírito em nossas escolas para animar e santificar cada ramo da educação. Deve-se buscar fervorosamente a cooperação divina. E não buscaremos em vão. Pertence-nos as promessas da palavra de Deus.
podemos esperar a presença do Mestre Celestial, podemos ver o Espírito do Senhor derramado como nas escolas dos profetas, e cada coisa participar de uma consagração divina. A ciência estudada em sala, então, será como foi para Daniel, uma serva da religião. E todo esforço, do primeiro ao último, contribuirá para a salvação do homem. Irmãos e amigos internautas, quando nós falamos sobre educação de filhos, não existe sorte. Não há sorte quando falamos sobre educação de filhos. Existe apenas esforço, diligência, insistência, paciência e fé. Que Deus abençoe a seu povo de uma forma geral, para que possamos fomentar a educação correta para a nossa própria comunidade, para nossos próprios filhos, e estender essa influência positiva para outras pessoas também. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Vamos falar com Deus. Abaixe sua fronte. Pai de amor, obrigado, porque apesar do pecado e das dificuldades, das doenças, apesar, Senhor, da perseguição e apesar da morte, mesmo que temporária, ainda assim nós temos, Senhor, esperança na Tua vinda, e sabemos que o Senhor deixou um plano de restauração para nós. Este plano, Senhor, passa pela Tua palavra e por instruções no lar, na igreja, mas também na escola. Abençoa, meu Deus, a Tua educação ao redor de todo mundo, para que continue essa obra maravilhosa de instrução nos caminhos eternos de Deus. Abençoa esta igreja, esta comunidade. Cuida de cada um de nós neste sábado. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.